Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Teologia de Segunda. Eu sou o pastor Nandão, da Igreja Evangélica Projeto Casa do Pão. Hoje eu estou aqui para terminarmos o assunto que nós iniciamos na semana passada sobre paternidade. Meus irmãos, um assunto extremamente pertinente para esses dias, que Deus tem gerado isso em nós. Muito se discute, sobre a importância do pai na sociedade, e nós temos visto já muitos reflexos disso dentro das nossas comunidades de fé. Então, semana passada nós iniciamos esse tema falando sobre paternidade, focamos sobre o modelo de paternidade de Deus, quando Deus se apresenta para Israel como sendo o seu cuidador, como sendo o seu protetor, como sendo o seu provedor, aquele que traria refúgio e segurança nos momentos de dificuldade e de adversidade. Hoje eu quero falar de uma paternidade espiritual, também bíblica, também saudável, mas em relação a Paulo e 3 discípulos muito amados por ele, Timóteo, Tito e Onésimo. Eu quero usar como base, se você me permite ler com você, o texto de Gálatas 4,19, onde Paulo vai dizer assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Perceba que o sentimento de Paulo, enquanto pai espiritual de Tito, de Timóteo e de Onésimo, não é um sentimento onde está se colocando numa posição de honra ou numa postura de ser servido, não. É alguém que está tendo um sentimento de gerar, um sentimento aonde ele compara as dores do parto de uma mãe. Paternidade espiritual é bíblica, paternidade espiritual é algo de Deus, e essa paternidade pode ser exercida por homens e por mulheres, mas uma paternidade bíblica saudável, dentro dos modelos e dos padrões bíblicos. Não uma paternidade onde eu quero a melhor posição, não uma paternidade onde eu quero os aplausos, não uma paternidade onde eu quero as primícias, mas uma paternidade onde eu quero me doar, uma paternidade onde eu vou sentir as dores de parto por gerar uma vida, ou melhor, por gerar a vida de Cristo na vida de alguém. Vamos ver esse exemplo muito claro entre o relacionamento de Paulo e Timóteo, o relacionamento de Paulo e Tito e o relacionamento de Paulo e de Onésimo. Timóteo foi chamado de filho da fé. Timóteo viaja com Paulo desde a sua primeira viagem missionária e se torna um jovem pastor. Você perceba que Timóteo ele tem uma postura junto com Paulo, onde Paulo está ensinando o jovem Timóteo como ser um cristão de valor, um cristão de exemplo. Ele fala para Timóteo apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Paulo também vai trazer para Timóteo a importância de ser exemplo. Fala: Timóteo, você tem que ser um exemplo para os fiéis, porque Paulo entendia da importância de fechar as brechas do ministério na vida de Timóteo. Paulo estava preocupado com o que seria o amanhã na vida de Timóteo. Paulo estava preocupado em gerar e formar em Timóteo um filho das suas pisaduras, aonde seguiria o mesmo caminho a qual ele seguiu. Vemos também Tito sendo chamado filho da comunhão. Tito, além de viajar com Paulo, Tito teve a sua ausência lamentada por muitas vezes. Paulo, quando achava que em um dos seus caminhos ia encontrar com Tito, e ele gerava uma alegria no seu coração por isso, por amar demais aquele jovem, por ter muita intimidade com aquele jovem, e ele chegava naquele local e por algum desencontro da vida não conseguia estar com Tito, ele lamentava. 2 Coríntios vai dizer isso: lamento por não ter encontrado Tito, filho que tanto amo. Tito também se torna pastor e acaba se tornando bispo das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Onésimo, já por sua vez, é chamado filho das algemas.
Onésimo é um filho na fé que foi gerado na cadeia, na prisão. Onésimo era escravo de Filemão. Lembra do Filemão também? Um discípulo de Paulo. E Onésimo era escravo de Filemão. Onésimo e Filemão eram de Colosso. E Onésimo é preso fugindo da cidade de Colosso. E ele é preso e é colocado junto com Paulo na prisão de Roma. Então Paulo agora está forjando o caráter de Onésimo. Paulo agora está estruturando o caráter cristão também na vida desse filho, que agora passa a ser chamado de filho na fé também. E mais do que isso, Paulo, ele tem uma obra de restauração na vida de Onésimo. Paulo podia falar assim: não, Onésimo, fica onde você está aqui, você está bem. Não, Paulo fala: você vai ser solto. E quando você for solto, eu vou escrever uma carta de próprio punho e vou te encaminhar de volta para a igreja de Colosso, de volta para a cidade de Colosso. Mas agora você não vai simplesmente voltar para a igreja, para a cidade de Colosso, não. Você vai voltar para a igreja. Só que agora não como escravo, agora como livre. Sabe o que eu entendo aqui? Pais espirituais saudáveis libertam. Pais espirituais saudáveis não escravizam. Paulo pega e manda Onésimo de encontro a Filemão. Só que agora está falando: Filemão, receba Onésimo no seio da igreja como um filho, como livre, com honras, não como escravo. Essa é a postura de um pai espiritual saudável. Pais espirituais saudáveis libertam. Pais espirituais saudáveis incentivam aos seus filhos consertarem a sua vida e seguirem o evangelho também de forma saudável. Pais espirituais saudáveis não escravizam. Com Paulo, eu aprendo que eu preciso gerar filhos com alguns princípios. O primeiro princípio que eu preciso para gerar filhos é que eles sejam gerados através da pregação do evangelho. O nosso fundamento, irmãos, é Cristo. Eu preciso pregar Cristo. Eu preciso pregar o Verbo encarnado. Irmãos, em nome de Jesus, pastores, líderes, pais espirituais, discipuladores, preguem a Cristo e a obra da restauração que Ele fez na nossa vida, a obra redentora de Cristo na nossa vida. Não é sobre você, não é sobre os seus grandes feitos, não é sobre quão bom você é sobre Ele, é sobre Cristo, é sobre a nossa pedra fundamental, a pedra de esquina que foi rejeitada pelos homens, mas que a nossa fé é edificada e sustentada nele. É sobre ele. Pregue a Cristo. Paulo nos ensina que filhos são formados espiritualmente através da pregação do evangelho. O sonho de um pai é sempre que o filho seja maior. Nenhum pai trabalha para que o filho seja menor do que ele. Nenhum pai trabalha para que o seu filho seja igual a ele, não. Todo pai trabalha e sonha e almeja que um dia o filho seja maior. Incentive o seu discípulo a ser maior do que você. Seja um pai espiritual incentivador, libertador, que incentive o seu filho a voar, que incentive o seu filho a ir além, que incentive o seu filho a buscar e se aprofundar no Espírito Santo. Não gere um filho que precise de você para se alimentar, porque assim, realmente, nos primeiros momentos a criança está comendo a papinha, um alimento espiritual mais leve, né, muito não sólido, e ele precisa de alguém para alimentá-lo. Mas nós precisamos formar discípulos que se alimentem sozinhos daqui a algum tempo. Que não apenas comam comida sólida, mas que consigam ter maturidade suficiente para ir atrás do seu próprio alimento e produzir o seu próprio alimento. Com Paulo, nós também aprendemos que devemos ter comunhão com os nossos discípulos e não nos sentir superiores, e muito menos agirmos de forma arrogante. Quando eu me sinto superior, quando eu ajo de forma arrogante, eu entendo que a revelação está comigo. A revelação é minha.
e tem um monte de movimento acontecendo onde os caras acham que a revelação é só deles. Deus não deu revelação para mais ninguém. A revelação é só minha. E como a revelação é só minha, Deus só vai falar na vida do outro, na vida do discípulo, através de mim. Não. O véu rasgou. Cristo é tudo em todos. Deus fala comigo, Cristo fala comigo, mas Cristo também fala direto com um discípulo meu. E a partir da minha vida, sim, eu vou ser exemplo para esse discípulo. Precisamos, sim, gerar homens e mulheres que são heróis na fé. E você, em nome de Jesus, precisa ser alguém que seja herói na fé para alguém. Mas você também precisa gerar alguém, gerar um filho semelhante a Jesus, que também vai ser herói na fé para alguém. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo que o seu discípulo pregue mais do que você, que seu discípulo ministre mais do que você, que o seu discípulo seja um intercessor com mais intimidade até do que você. Não tenha medo, porque o cajado é seu. Enquanto o cajado for seu, a autoridade está na sua mão e ninguém vai tirar isso de você. Mas no momento que o Senhor falar, até aqui foi, agora o tempo é outro, Ele que faz a obra, porque a obra é dele. Meus irmãos, não crie seguidores, não crie admiradores, crie filhos, crie herdeiros, deixe um legado para a geração futura. Sabe qual é o problema da minha geração? Que nós não estamos mais gerando filhos, não estamos mais gerando discípulos de Jesus, estamos gerando seguidores e admiradores pessoais. E aí eu volto, não é sobre quão bom eu sou, não é sobre quão profunda é minha teologia, não é quão tão bom eu prego, ou tão bom eu ministro, ou tão boa pessoa eu sou, quantas conquistas e quão rico eu fiquei. Não, não é sobre isso. É sobre Jesus, sobre a obra redentora da cruz. Sempre foi sobre Ele, nunca foi sobre nós. Deus é especialista em novos começos. E eu quero te convidar a se voltar para o centro da vontade de Deus e viver o seu chamado. Quero te convidar a fluir em Deus o seu chamado. Eu quero te convidar a voltar para o centro da vontade de Deus e a partir de agora permitir que o caráter de Cristo seja gerado em você e que você se torne também pai e mãe de multidões. Seja usado pelo Senhor em nome de Jesus. Seja abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Discipuladores, gerem discípulos para Cristo. Discípulos, honrem os seus discipuladores, mas tenham em mente que o foco é Jesus. O nosso modelo é Jesus. O nosso padrão é Jesus. E que Deus nos abençoe. Sou casa de Deus, casa do Pai, abandono o pecado, sendo perdão.